todos. Então, de manhã eu fiz a minha fala em Libras, né? Agora eu vou fazer a minha fala em português. 2 línguas corporais, certo? E 2 contextos de oralidade. A gente costuma falar que a Libras e oralidade é como se fossem coisas diferentes, né? E aqui eu estou trazendo a ideia de que oral sempre é corporal. Alguém conhece algum contexto de oralidade que não tem corpo? Se conhecer, me avisa, levanta a mão, a gente pode discutir. Né? Então, de manhã eu falei dos objetos de estudo. O que é linguística? Eu mudar de lugar? O que é a área das letras, a área da linguagem? O que a gente tradicionalmente estuda? Qual é o nosso objeto de estudo? E questionei um pouquinho que nosso objeto de estudo dá muita pouca importância para o corpo e para a oralidade. Então, agora eu vou falar um pouco da questão dos materiais que a gente usa para estudar a linguagem, para estudar e como isso também influencia a nossa área de estudos de letras. Tá? Então, agora vai ser mais focada na parte dos materiais. Então, primeiro, só lembrando alguns pontos, né? Todas as línguas humanas, todas as culturas, né, não importa se são surdos, ouvintes, que língua que eles falem, de qual lugar do planeta, todas elas têm uma base de comunicação que utiliza, que é a conversação. Todas as culturas humanas conversam, né? Que é o bate-papo primordial, digamos, a conversa cotidiana, onde a gente interage no ambiente familiar, fora de casa. Então, por exemplo, aquela fotinha ali, né, mostra 3 pessoas conversando no contexto de oralidade básico, né? Envolve todo o corpo, envolve a visão, o gesto, o uso do espaço, a voz, no caso dos ouvintes também, né? A audição, o tato, o toque, né? O toque é super importante na parte da oralidade, né? Imagina, por que a gente abraça as pessoas, por que a gente beija as pessoas? É uma comunicação, né? Comunicação oral, comunicação corporal. Super importante, a base da comunicação humana. Mas será que a gente estuda isso na letras? E se a gente não estuda, por que será que a gente não estuda? Se é algo tão importante da comunicação dos seres humanos. Então, a gente sabe que a oralidade, ela existe muito antes de ter surgido a escrita, certo? Milhares de anos antes de começar a desenvolver um instrumento escrito, o ser humano já interagia corporalmente, em contextos de oralidade. Em segundo lugar, né, todas as culturas humanas têm oralidade, mas poucas ou nem todas usam escrita. Isso é uma questão importante também, né? Porque você não precisa ensinar ninguém a conversar. A pessoa só nasce, vive aquele ambiente, quando vê ela já está conversando. Depois de 3, 4, 5 anos, a criança aprende a conversar. Mas para aprender a ler e escrever, a gente precisa de muitos anos de escolarização, instrução e treino. Então, a comunicação, a conversa básica cotidiana é muito mais natural para os seres humanos. E a leitura escrita, muito mais especializada. Só alguns grupos humanos utilizam, não é? Por exemplo, aqui que a gente tem muito forte os estudos de povos indígenas, né? Onde as tradições orais são muito fortes, né?
E muitos são povos ágrafos, que não utilizam a leitura escrita. Agora, atualmente, né, não sei como isso se configura, se a leitura escrita está entrando também na vida desses povos todos, como está entrando na vida dos surdos, né? Mas a oralidade é primária, a oralidade é muito básica em todas as culturas. E, por último aspecto importante, é que, mesmo quando a gente usa leitura escrita, por exemplo, agora eu estou usando leitura escrita, né? Está lá o slide, tem texto escrito, vocês estão lendo. Ou quando vocês vão para uma aula discutir um texto, ou a leitura de um texto, ou produzir um texto, mesmo quando a gente trabalha com leitura escrita, a gente precisa da oralidade para mediar o conhecimento para chegar lá. Direto ir para a leitura escrita parece quase uma tarefa impossível. A gente fica ali conversando, trabalhando na oralidade para conseguir desenvolver as competências de leitura escrita. Então parece que a oralidade, entendida como corporalidade e não como voz, né? Nossa, tem um papel muito importante. Devia ser, na minha opinião, o objeto central de estudo da linguística, ou das letras, ou das literaturas. Está na base da vida humana. Mas ainda assim, a gente, em vez de estudar isso, a gente está estudando, basicamente, textos escritos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso agora, sobre como os materiais de estudo na área de letras também influenciam essa nossa percepção sobre o que é comunicação humana, como a gente se comunica, como funciona a comunicação humana, e as línguas e assim por diante. Então, antes de falar, eu quero fazer um parênteses assim, para contar duas histórias pequeninas que ajudam a gente a entender um pouquinho, no meu modo de entender, essa situação. Então, a primeira história é essa, dos cegos e o elefante. São histórias antigas da Índia, que foram passadas, né, de geração para geração, e falam de questões interessantes em relação à sabedoria, né? Sobre como o conhecimento se constrói. E é o que nós estamos discutindo aqui, como o nosso conhecimento sobre línguas, sobre linguagem, como ele se constrói. Então, a primeira história, né, que tem que um rei chama as pessoas cegas do seu reino que nunca tinham tido contato com um elefante para que eles pudessem conhecer esse animal. Então, aquela imagem mostra ali, né? Cada um foi tocando o animal e apalpando para conhecer. E ao final da experiência, o rei chamou essas pessoas e perguntou, né? Foi perguntando para cada um: e aí, o que é um elefante? O que você entendeu? O que é um elefante para você? Aí o que respondeu assim: para mim, o elefante é como se fosse uma cobra. Estava segurando na tromba. Aí o outro segurou na pata, né? Para mim, parece o tronco de uma árvore. Então, assim, cada um deles teve uma percepção distinta, né, sobre o que era um elefante. E aí, o que é um elefante, afinal de contas? Não tem como a gente acessar diretamente. Cada um tocou num pedaço e naquela interação produziu um conhecimento, né? Não tem como a gente ter um conhecimento do elefante objetivo, né, separado da nossa experiência. A gente precisa ter uma forma de contato. Qual material ou instrumento a gente usa para fazer contato? Neste caso, né, o toque produziu certas formas de conhecimento. Então essa é uma história
que fala sobre a importância da experiência pessoal na construção do conhecimento. A segunda história também vem dessa tradição antiga, que 2 sapos moravam num poço. E um dia um deles conseguiu dar um salto super sápico, não sei como seria isso, um salto além dos poderes dos sapos, e cai para fora do poço. Ele vai, anda e descobre o mar, ele vê o mar. Aí quando ele vê o mar, ele quase teve um ataque no coração, né? De ver aquela quantidade de água. E ele volta para o poço para contar para o amigo dele. Aí retorna, desce no poço, encontra o amigo e diz: meu amigo, você não acredita, eu fui num lugar, encontrei um lugar que tem muito mais água do que aqui onde a gente mora. Aí o sapo, um amigo dele, falou: mais água? Mas como assim? Quanto? 2 vezes mais água? Não, 2 vezes mais água é muito mais. Quanto? 5 vezes mais água? Não, muito mais, eu não consigo nem explicar. Quanto é? 100 vezes mais? 1000 vezes mais? Enfim, não teria final essas perguntas do sapo amigo, porque ele só conseguia pensar na quantidade de água em termos do poço que ele conhecia. Ele não conseguia raciocinar além da quantidade de água que estava na experiência dele, a experiência do poço. Então, como que a gente pode conhecer algo que a gente não conhece? Isso é um super desafio para qualquer pessoa que entra no meio da ciência. Devia entrar assim no sapatinho, com cuidado, né, para não fazer besteira. E no nosso caso, né, ao estudar as línguas de sinais, a gente está vendo um pouco como isso acontece. Que tradicionalmente eram línguas que não eram vistas por vários motivos, e uma vez que a gente passa a ver essas línguas, com qual percepção a gente vê elas? Por meio de qual sistema de referência a gente vê elas? Então, a nossa tradição acadêmica, ela vem da onde? Da Europa. Nossa forma de pensar na ciência instituída, vamos dizer, ela vem dessa tradição que começa com o pensamento filosófico ali do século XVIII, XIX, que eram os chamados iluministas, ou às vezes positivistas, né? São usados diferentes termos para essas tradições filosóficas. E um dos aspectos, por exemplo, que essas tradições privilegiam, né? Elas separam razão de emoção, por exemplo. Mente e corpo. Então, isso são, por exemplo, divisões que nós, quando a gente vai estudar as línguas, a gente traz essas divisões e nem questiona, porque é como se elas estivessem por trás do nosso olhar. É mais ou menos o nosso sistema de referência. O cego está lá segurando a tromba, ele não percebe que ele poderia estar tocando em outras partes e vendo outras coisas. Ele acha que é aquilo. E nós também, olhando para as línguas, com esse sistema de referência, a gente também está fazendo distinções entre a língua está no âmbito da razão, não está no âmbito da emoção. Ela está no âmbito do intelecto, né, da mente, não do corpo. Então a gente está sempre falando sobre a língua em termos de sistemas abstratos de comunicação. Mais ou menos assim, como se a língua fosse uma coisa que flutuasse no ar, assim. A Libras é um sistema abstrato que está presente no país chamado Brasil. A língua portuguesa é um sistema abstrato que está presente num local, uma certa territorialidade. Então, tudo isso a gente traz muito para a nossa compreensão do que é língua, e às vezes a gente nem se questiona, né?
Então, nessa tradição iluminista, positivista, por exemplo, o corpo sempre foi relegado a um plano secundário ou inferior, né? O corpo tem a ver com a nossa dimensão animalesca e a mente tem a ver com a nossa alma, aquilo que é elevado, dentro dessa perspectiva. Então não é por acaso que também, por vários motivos, inclusive filosóficos, a gente traz uma tendência a não olhar para certas dimensões da comunicação e da língua e da linguagem, como o corpo, como as emoções e diversos outros aspectos que eu vou trazer um pouco aqui hoje. Então, né, vamos imaginar assim, a gente falou assim, a corporalidade, ou melhor, a oralidade é a base da comunicação humana, certo? A conversação oral, todas as culturas têm, todos os seres humanos constroem a sua vida social por meio da conversa cotidiana, que é oral, não no sentido de que usa voz, é oral no sentido de que é comunicação face a face. É comunicação em que as pessoas estão presentes no mesmo lugar, no mesmo momento, se vendo, se ouvindo, se tocando, usando os sentidos para se comunicar. Isso que é oralidade. Por isso que eu sempre coloco lá o corporalidade, para a gente lembrar que sempre tem esse corpo presente. Então aquele bonequinho ali é um estudioso da letras, que está querendo olhar para esse objeto da oralidade, que afinal de contas é tão importante, e quer estudar isso, quer estudar como o ser humano se comunica. Seja por meio de línguas de sinais, seja por meio de línguas orais, seja outras formas de comunicação. Mas, para a gente poder estudar essa oralidade, na nossa tradição, a gente sempre dependeu de um material muito específico, de uma tecnologia, vamos dizer assim, de um instrumento que é a escrita. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha como estudar a linguagem sem que fosse registrando as notas, né, fazendo uma espécie de registro escrito daquilo que estava sendo falado. As câmeras de vídeo surgiram o quê? Mais ou menos 60 anos atrás, começaram a ter câmeras de vídeo que gravam a oralidade também no aspecto visual. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nem instrumentos para olhar para a oralidade e ver os aspectos visuais da comunicação. Então, naturalmente, se essa palestra, vamos dizer, fosse ser estudada do ponto de vista da letras, né, que estuda o discurso, estuda como o discurso é feito, aí como isso seria feito? Pega o discurso falado, registra ele de forma escrita e analisa a escrita. É assim que a área da letras procedeu. Né? Ou no caso da literatura, direto ia estudar o quê? As obras literárias, escritas. Né? Raramente a gente estuda, por exemplo, a literatura oral, no cotidiano, mesmo da letras, né? Ainda é muito fraco. Mesmo antes da letras, nas escolas, né? O quanto que a gente se dedica a estudar e aprimorar as habilidades orais comparativamente às habilidades escritas. Né? É quase como sempre que a oralidade entra, no máximo ela é um mero apoio para ajudar a levar o aluno para a escrita, que é o que realmente importa. Não na minha opinião, obviamente, mas tem sido assim. Volta um pouquinho. Então, uma coisa importante para a gente pensar é que quando tem um contexto oral e aquilo é registrado por meio da escrita, e eu estudo o documento escrito,
vão surgir vários vieses, que a gente chama, né? Vieses, o quê? É como um estreitamento da visão. Você para de ver o todo, você vai ver só uma parte. Como naquele exemplo do elefante, né? Então, o que é os vários vieses da escrita? Ali, por exemplo, ó, vocal, chama atenção o vocal. E não chama atenção, e fica secundário, ou fica escondido o que não é vocal. Por exemplo, pelo menos na escrita alfabética é assim, né? Porque cada letra representa um som da voz. Então, se você olha para aquele slide, claramente a dimensão vocal da língua fica chamando a atenção. E a dimensão não vocal fica mais escondida, oculta. Além disso, a escrita codifica o quê? As palavras, principalmente. Né? Até tem alguma representação de entonação, alguma coisa assim, ponto, vírgula, exclamação, interrogação. Tem espaçamento que você faz, que tem a ver com o ritmo da fala, mas é muito pouco. O foco da escrita é o quê? É a riqueza verbal, né? Das palavras. Então, na escrita, o verbal está em primeiro plano. O não verbal está totalmente apagado ali, escondido, né? Qual a expressão facial de quem escreveu aquele texto lá? Você não sabe, né? Era o Tarcísio em outro tempo, em outro lugar. Se eu estava feliz, se eu estava alegre, como que eu expressei aquilo com a minha emotividade? A escrita apaga isso. Então, outros viés, são muitos vieses, né? Viés monológico. Você pega um texto, você olha. Um outro viés que eu acho muito crucial, assim, que a gente ainda não... Eu mesmo me pego, assim, ainda atualmente, vendo como eu estou preso nesse viés, assim, viés monológico da comunicação. Como se fosse possível existir comunicação de um lado só. Né? Porque se a gente pensar que a comunicação, a base da comunicação é a conversação, o que é conversação? É troca. Te dou uma coisa, você me dá outra. Isso é comunicação. Não existe uma via de uma mão só. Mas você pega o texto, agora eu vou ler. Parece que ele está me transferindo informações. Né? Parece que eu não dialogo com o texto. Agora, por exemplo, uma palestra. A palestra é um gênero acadêmico que se desenvolveu, não por acaso, dentro da academia. Que só uma pessoa fala e os outros ficam sentados ouvindo. É chato, né? Cansa, dá sono. É normal, não precisa se sentir culpado, porque ele não nasceu para isso. A gente nasceu para interagir, dialogar. Né? Então, como a gente conseguir olhar para o papel, também para o texto escrito, e ver que tem uma dimensão dialógica ali. Não achar que é simplesmente uma transferência de informação do papel para mim. Então, o fato da gente utilizar como material de estudo, como instrumento de estudo, a gente utilizar a escrita em todos os âmbitos do estudo das letras, seja de literatura, seja de estudos de linguagem, de linguística, seja estudos de tradução, né, interpretação, esse viés de sempre estar centrado nos instrumentos ou no material baseados em leitura e escrita, a meu ver, tem sido um obstáculo grande para a gente conseguir enxergar a linguagem além desses vários vieses. Conseguir enxergar o que a linguagem humana tem de mais fundamental. Então, por exemplo, hoje isso já está mudando, né? Vamos dizer, se em 1950 alguém falasse assim, olha, a área de letras só estuda, só usa textos escritos, aí alguém poderia fazer a pergunta, tá bom, mas e aí, o que a gente vai fazer? A gente não tem câmeras, a gente não tem outros instrumentos, né?
Agora, hoje a gente já tem, né? Já passamos por todas essas gerações aí de tecnologias que permitiram, desde os primeiros ali, ó, registros escritos, gráficos, aí surgem câmeras de gravar, que primeiro era esse trambolho grande, né? E depois vai se reduzindo também. Hoje tem webcams, celulares, que vão tornando cada vez mais flexível o processo de capturar a comunicação e fácil, né? Podendo capturar contextos de oralidade diversos que antes eram impossíveis. Então, como que essas tecnologias afetam, né, o campo das letras e da linguagem? Eu acho que assim, a gente está ficando ultrapassado bem rápido, né? Se a gente não entender que o objeto de estudo das letras é muito mais amplo, né? E que os gêneros, as habilidades linguísticas a serem desenvolvidas vão muito além da leitura e da escrita, envolvendo as habilidades orais diversas, né? de contextos de continuar centrado na dimensão da leitura escrita, mais a chance da gente ficar cada vez mais distante do fenômeno que a gente quer entender melhor. E eu acho que isso em grande medida acontece. A gente termina a faculdade, mas a gente é meio que especialista de não sei do que, né? Especialistas de quê? Às vezes eu sinto que o Centro de Comunicação e Expressão que eu trabalho não é especializado em comunicação e expressão, porque ele não sabe muito bem lidar com essas coisas. Aí eu fico me perguntando, né? Enfim, as tecnologias hoje nos permitem ver outras coisas que antes a gente não via, porque a gente estava preso à escrita. Hoje a gente pode ver um vídeo e pode olhar a dimensão visual da comunicação, como ela interage com outras dimensões. A gente pode gravar e ver outros contextos de uso da comunicação. Então, por exemplo, hoje um celular captura um bate-papo em qualquer esquina do dia a dia, que é a conversa mais coloquial. Que maravilhoso! Isso aí devia ser o nosso objeto primordial de estudo. Conversa cotidiana na esquina. Por quê? Porque é isso que constitui a base das relações humanas. Agora, antigamente, né, 100 anos atrás, mesmo que eu quisesse estudar isso, seria meio difícil. Né? Não é por acaso que o que era estudado eram os textos, literatura, enfim, norma culta, literária, escritos de grande elaboração, que são muito distantes da experiência cotidiana das pessoas. E essas tecnologias também permitem que hoje a gente desenvolva novas linguagens que não existiam antes. Que a gente está falando muito de termos binários, oralidade e escrita. E agora que você abre, por exemplo, uma página do YouTube, aí é difícil até dizer ali o que é oralidade, porque a oralidade, de certa maneira, foi gravada, a pessoa foi filmada. Além disso, tem escrita por todos os lados, tem cores, tem desenhos. Já é uma multimodalidade que são novas formas de comunicação, né? Que já estão se desenvolvendo rapidamente, enquanto a gente continua estudando aqui a gramática, o texto, né, as palavras uma depois da outra. Então, até quando a gente vai manter esse freio de mão puxado, né? Então, hoje, por exemplo, para estudar línguas de sinais, hoje a gente usa imagens combinadas com textos escritos, né? A gente usa a maior possibilidade de recursos que tiver para apresentar a língua para o leitor e ele conseguir entender como funciona essa língua de sinais. A gente usa, né? Fotos de sinais combinadas com um texto escrito. Tradicionalmente se usou desenho, se usou outros meios, né?
Mas hoje, com as novas tecnologias, isso está mais impulsionado. E cada material que a gente utiliza, se você for comparar, o que é melhor eu colocar no meu trabalho para apresentar, né? O que é melhor é a foto, é o vídeo, é a escrita? Não tem um que é melhor do que o outro. Depende do que você quer mostrar, como você quer apresentar aquilo. As perguntas que eu trago para vocês, como reflexão, né, seriam: quais os materiais de estudo que vocês utilizam nas suas experiências de disciplinas? Tem materiais além de textos escritos? Como que eles têm entrado? Quais têm sido os desafios de trabalhar com esses materiais? E de que maneira essa oralidade primordial dos seres humanos aparece nesses materiais, ou não aparece? E muitas vezes a gente estuda textos que já são bem elaborados, né, do ponto de vista da comunicação humana. E as comunicações mais cotidianas, elas aparecem também ou não? De que forma? E como que essas tecnologias vão impactar, enfim, a linguagem e o estudo da linguagem agora nessa nova entrada de século, né? Então, essas são as questões que eu trago para vocês. São um pouco provocações para a gente sair um pouco do lugar de conforto, né, da letras, de estudos que eu vejo como algo maior. Eu gosto dos estudos linguísticos, mas eu acho que essa questão transcende os estudos linguísticos, né? Estudos linguísticos, de literatura, até nos estudos linguísticos, quando você compara estudos de gramática, estudos textuais, sempre tem um olhar, uma mente abstrata por trás, assim, enxergando muito pouco da dimensão corporal da comunicação. E às vezes eu sinto que a gente precisa um outro sistema de referência para estudar, puxar um pouco de mão e tentar começar de novo. É difícil, né? Porque a gente está num processo, a gente entra, sobe no barco, né, da universidade e vai indo, né? Mas de repente a gente vê que todo aquele sistema de referência que a gente usou para estudar as línguas não estão encaixando muito bem. No caso, essas provocações eu trago como uma contribuição minha que surgiu da decorrência de estudar as línguas de sinais, de ter a necessidade de estar olhando para o corpo, da observação sobre os usos cotidianos da Libras pelos surdos, comparativamente ao uso da Libras em sala de aula, que seriam usos menos contextualizados e mais distantes dessa oralidade básica. Então, na minha visão, a área de Libras tem trazido grandes questões para letras se repensar enquanto área. Certo? Alguma questão, algum comentário? Fique à vontade, obrigado. Pergunta bem difícil. É porque é uma mera opinião mesmo, né? Eu vou trazer mais uma reflexão do que uma opinião. Eu não vou nem dizer eu sou a favor da escrita de sinais, nem vou dizer eu sou contra. As escritas de sinais que estão se desenvolvendo ainda não, vamos dizer, não foram apropriadas, né, de maneira total pelos surdos, né? Ainda são usadas aqui e ali de forma experimental, né? Ainda não se espalharam assim. Eu acredito que é porque ainda ninguém conseguiu adaptar uma escrita ao teclado de um computador. Acredito eu. Se um dia você escrever assim, aparecer os sinais e você mandar um e-mail, acredito eu que a coisa vai andar. Mas até agora isso não aconteceu. Agora, a questão é que, se é a favor ou contra, eu acho uma questão delicada, porque é isso, a escrita, a nossa relação com a escrita não é neutra. Aprender a ler e escrever significa desaprender um monte de coisa. Quando a gente está aprendendo, eu sempre falo de um professor que eu tive na faculdade, né,
que era um super crítico literário, assim, famosão, assim. Todo mundo ia para a disciplina dele para ouvir ele falar. Né? E aí eu fui assistir uma aula dele e o professor passava a aula inteira sentado com o livro aberto, assim, 2h30, só lendo, sim, olhava para as pessoas e lia, mas quase não tinha um corpo ali, né? Quase fosse um microfone falante, né? Eu acho que isso é muito efeitos da escolarização, sabe, do letramento, assim, porque quanto mais a gente lê, mais a gente escreve, quanto mais acadêmico a gente fica, menos habilidoso a gente fica também nas dimensões corporais, orais da comunicação. A gente perde nessas habilidades, né? Isso acho que é meio uma opinião, assim, você não tem uma base para comprovar, se a gente dizer, né? Mas é isso, então eu fico pensando, a leitura e escrita, né? Seria importante para os surdos? Acredito que sim, os surdos poderem ler e escrever na sua própria língua, isso impulsiona o processo de educação bilíngue, de letramento, né? Enfim, de educação do português e na Libras, para os surdos conseguirem acessar os locais de prestígio de saber, né, como a faculdade, conhecer os documentos que lidam com a vida deles. Então, me parece que a escrita é importante para a vida dos surdos, mas é quase que um mal necessário, né, na minha opinião, porque os surdos, quanto mais escolarizados forem, me parece que vão ser menos surdos como eles são hoje, vão ser uns surdos diferentes, né? Então parece que sempre tem esse... Enfim, é mais isso que eu tenho para dizer. Mas, vamos dizer, nesse momento eu acho que eu sou favorável a isso, a investir. Os surdos que têm interesse, né, pela escrita de sinais e gostam, eu acho um campo super interessante, que deve ser incentivado, né? Acho que tem promessas assim, para contribuir para a educação de surdos. Mais alguma pergunta? Maravilhosa, a professora, foi ótima mesmo. Esse semestre e semestre anterior também, nós no curso de Letras Libras, tivemos uma disciplina que foi o ensino de L1. E no semestre passado, né, isso, e agora a gente vai ver a produção de materiais para o ensino de Libras com L1. E isso para a gente poder ensinar a Libras aos surdos, né? E um dos temas que a gente viu foi com relação ao que você mencionou na sua palestra, e você falou a respeito de alfabética, ou escrita alfabética, né? Quando a gente utiliza o ABC e tudo e forma os nossos textos escritos. E aí isso gera várias reflexões, né? E aí isso envolve prática também. No semestre passado eu refleti bastante sobre isso e agora eu estou vendo na prática, no estágio, né? Fazendo teoria na prática. E a respeito da escrita de sinais, nosso grupo lá no estágio, nós escolhemos, né, fazer dinâmica com a escrita de sinais, com a professora Tati e o professor Edgar também, que nos auxiliaram, né? A professora Tati está de prova que a gente teve essa dinâmica lá no estágio e a gente ficou pasmo, assim, como que deu certo a dinâmica e os alunos realmente se apropriaram, sabe? Eu acho que em 10 minutos o texto que estava ali, eram alunos crianças, tipo 8 anos, já se apropriaram e assim que eles viram, né, a escrita de sinais, acredito que eram 10 sinais que a gente escreveu em Sign Right, e daí eles rapidamente já conseguiram produzir. Eu fiquei assim, maravilhada com aquilo, né, porque foi muito depressa. Meu Deus, foi muito, muito, muito rápido a apropriação que eles tiveram com base na escrita de sinais. O Sign Right é visual, né? E existe um outro sistema, o ELIS, é isso mesmo? É esse mesmo sinal? Ah, tá, correto, é esse mesmo. Então, hoje, a minha dúvida é, a Mariane, né, a Mariane Stanton, tem pesquisas vastas nessa área que comprovam
que o letramento ou alfabetização, né, alfabetização de crianças surdas é mais efetivo com o SignWrite e tem resultados melhores, né? Dá para alfabetizar as crianças tanto com o ELIS quanto com o SignWrite. E o nosso grupo, 7º período, comprovou isso realmente na prática, né? Com crianças com a faixa etária de 8 anos, e que você não precisou de muita teoria, né? Eles se apropriaram disso. A alfabetização, assim acontece também com a parte, os surdos, né? Os indígenas que vêm para a cidade, eles têm que se apropriar disso. Então, eu tenho muita dúvida. Você podia me explicar ou fazer uma comparação, né, a respeito de surdos e os indígenas, no caso dos surdos que vão para a escola, e aí, ou escolas bilíngues, e daí o processo de alfabetização natural. E como é que eles se apropriam disso? Acho que vocês primeiro discutiram teoricamente as questões, né, de letramento, e depois experimentaram o SignWrite com as crianças, deu super certo. Mas qual que é a questão? É quando o surdo está isolado, não conseguir se apropriar dessa ferramenta, é isso? Qual que é essa questão da cidade ou separada? Eu não entendi muito essa parte. Porque assim, você falou a respeito de que os povos indígenas, a maioria deles são de cultura ágrafa, não necessita de escrita. Mas a língua de sinais, ela tem 2 propostas de escrita no Brasil, o ELIS e o SignWrite, pelo menos os mais divulgados que a gente conhece. E aqui no curso de Letras e Libras, nossos professores, eles incentivam a gente a esse processo de alfabetização de fato, que ele ocorra, um processo de aprendizado natural da criança surda do surdo. E você falou a respeito de que os povos indígenas, eles são culturas ágrafas, eles não necessitam. Então, na cultura surda, como ficaria isso? A gente discutiu que a gente viu na prática o SignWrite funcionando. É um processo de alfabetização, é um processo de materialização da língua ali escrita. E a gente viu que funciona. Então, por mais que a gente diga, a língua é ágrafa, mas a gente viu um processo, um sistema de escrita funcionando na prática, de fato. E, foi incrível, em 10 minutos a menina já estava sinalizando e falando, agora faz trás para frente. E a menina fazia, meu Deus, ela fez. Então, funcionou de fato. Então, como que ficaria essa questão de escrita numa língua de modalidade visual, sendo que o SignWrite é visual e o ELIS ele é um pouco mais arbitrário, digamos assim? Como que tu, como pesquisador, orientaria a gente em relação a esses dois? Bom, eu começaria dizendo que eu não conheço assim como os povos indígenas lidam com as questões hoje, né? Assim, toda a diversidade que existe pelo planeta, eu não quis dizer que a maioria são povos ágrafos e que não tem interesse na escrita. Eu não conheço. Foi assim um paralelo de que muitos povos são ágrafos, né? E muitos povos podem não ter interesse de se tornarem letrados, porque não necessitam, né? Então é nesse aspecto. Naqueles grupos, como é o caso dos surdos, que nascem no próprio interior das grandes cidades, né? Então, naturalmente, a questão da leitura e da escrita vai se colocar a vida inteira deles, né? Não consigo imaginar como que a gente vai dizer para os surdos, não vamos aprender a ler e escrever, né, para preservar a língua de sinais como ela é hoje. Né? Eu acredito que sim, que faz parte do processo da gente pensar a educação de surdos, pensar em formas de letramento e alfabetização, né? Em relação a SignWrite e ELIS, a ELIS é uma escrita de sinais que se aproxima mais da escrita alfabética, né? Que seria uma escrita mais fonética, fonológica, em termos de como a mão se configura, que seria mais equivalente ao que as letras da escrita alfabética são em relação à voz, né? E o SignWrite tem esse aspecto mais ideográfico, assim, né? Mais visual, global do sinal. Então, eu não privilegio um nem outro, né? Eu acho que é só a experimentação que vai dizer o que funciona melhor para as crianças, né? Eu sou favorável justamente a esse tipo de iniciativa, que
a gente experimente, que a gente sinta como que as crianças se apropriam disso, né? Porque realmente eu vejo que nas sociedades, no que diz respeito à vida dos surdos, não existe nenhum local onde tenha uma ilha de surdos, né? Que possa morar lá e ter a sua língua de sinais e não passar por um processo de escolarização e aquisição de leitura e escrita. Então, nesse sentido, eu acho que a escrita de sinais é super importante, porque o surdo ele precisa, sem ter a própria escrita da própria língua, né, ele precisa pular diretamente para a escrita de uma outra língua que ele nem conhece. Então ele tem que dar como se fossem 2 saltos, assim. O que a gente faz, por exemplo, em situações bilíngues, né? Nos Estados Unidos, quando começaram a estudar a educação bilíngue, que não era nem com línguas, eram línguas antes, de pessoas que se mudavam para lá. Então, por exemplo, espanhóis, mexicanos que iam para os Estados Unidos, e aí a criança chegava na escola e falava espanhol, e a escola falava inglês. Então, é uma situação similar à situação que a gente vê no caso dos surdos, né? De a criança chegar na escola e o ambiente escolar falar uma outra língua. Então, as pesquisas com a educação bilíngue nos Estados Unidos mostraram de uma forma bem fundamentada que se a criança primeiro se alfabetizar, ou primeiro eu não digo, mas paralelamente, ou que sempre seja resguardado um momento para ela cultivar a sua língua, né? Seja na forma escrita, oral, etc., e se alfabetizar e letrar nessa língua, esse conhecimento serve de base para ela se apropriar de forma mais eficiente da segunda língua, né? Mesmo que isso leve mais anos para acontecer, né? E o contrário, né, também funciona. Quando ela não pode trabalhar a leitura escrita na sua própria língua, e o ambiente escolar exige que ela domine diretamente a L2, né, como é o caso que os surdos nem tem como escapar, porque não tem uma escrita de sinais ainda disseminada, né? Então é assim, o surdo está lá estudando em Libras. Agora vamos produzir, aí tem que pular para o português. Vamos ler, tem que ler o texto em português. Então, quando tem esse rompimento, né, de língua e a pessoa não foi escolarizada, alfabetizada ou letrada na própria língua, isso é muito mais difícil de conseguir atingir os níveis básicos de proficiência, né, numa L2. Não sei se eu respondi bastante volta, mas enfim, né? Entrou nessa questão, sou professora de uma escola bilíngue, acho que é que ela está estagiando, né? E os alunos vieram mostrar a atividade, né? Eles amaram, uma coisa nova, né? É algo que a gente tem tempo de trabalhar com eles. Eu sou professora de história especificamente. E essa questão das línguas ágrafas que o senhor está falando, uma curiosidade que eu queria saber. Esses povos conseguem ter conceitos mais complexos? Por exemplo, porque no caso da Libras, a gente ensina em um idioma em que eles têm que escrever em outro, né? Então, essa é sempre a questão da problemática na sala de aula. Do aula da Revolução Francesa, pergunta, eles dão um show, pede para colocar no papel. Um desastre, né? E aí a gente vai ter que trabalhar a questão da escrita, palavras novas. Primeiro eu faço um glossário das palavras que eles não conhecem, vou colocar no contexto. Então é um esforço português, né? É algo natural para eles a questão da escrita. E o Silverwright, ele facilita no sentido de que eles põem a ideia na mesma ordem da gramática que a Libras. Então, flui, né? Flui, imagine, mais ou menos isso que acontece. Por isso que ela percebeu o resultado favorável, né? Mas eu sei da importância do português, porque é a vida deles, né? Tudo vai girar em torno. E aí a questão, no caso dos surdos, para eles poderem se envolver e se aprofundar, eu só acho que o idioma, como o idioma ágrafo, né, um de sinais, ele talvez não precisaria de um idioma escrito para se desenvolver, ou não sei, existe alguma questão, não sei nem se há pesquisa em relação a isso, né?
questão. Porque a gente sabe que a escrita é muito importante, né? E esse é o dilema como professora, né? Que eu fico, né? Eu sei que é difícil para eles. Eu vou avaliar a escrita ou vou avaliar a explicação dele aqui em língua de sinais? Ele entendeu, mas ele não sabe colocar no papel aquilo de uma forma. É o esforço que ele vai levar para a vida toda, né? E com anos eu vejo alguns professores surdos se familiarizando bem com o português, né? Mas mesmo assim, no campo de estudo deles, mas se for uma palavra de outra terminologia, não sei que palavra é essa, né? E eu não sei, assim, essa questão. É uma coisa que eu luto muito com o português diariamente, né? Porque não é algo natural para eles. Eles não conseguem entender como a gente tem que pensar em uma ordem e escrever em uma outra ordem. Isso é um problema sério, né? E eu não sei, é uma das dificuldades que eu encontro de cognição, de questão mesmo de aprendizado, né? Eu, quanto professora, eu não sei, por exemplo, tenho curiosidade da questão do Gallaudet, como é que eles fazem essa questão do bilinguismo? Não sei se o senhor conhece as técnicas dele, do inglês e a língua de sinais, né? Talvez o senhor poderia dar alguma dica ou orientação. Acho que a gente tem que cuidar para não ter uma visão simplista de escrita, que achar que simplesmente decodificar marcas no papel significa ler. Então, assim, vamos dizer, esse daí vamos dizer, no seu processo de experimentação da escrita, você postou o dedinho, né? Beleza, postou o dedinho, a aba estava gostosa, né? Foi legal, a experiência foi boa. Agora tem mais coisa a fazer, até mergulhar nas profundezas, né? Porque ler texto não é identificar as marcas do papel. Inclusive, então, essa superação dessa visão de que ler é decodificar, passa pela própria questão do letramento dos ouvintes. Porque, por exemplo, em 1986, né, tem um texto, um livro da Americato, né, sobre oralidade escrita, que foi importante assim, nos estudos brasileiros, né, sobre oralidade escrita, onde ela fala que a escrita é como se fosse uma segunda língua de quem fala a própria língua, entendeu? Tamanha a diferença que é você chegando com o seu repertório familiar de linguagem. Português. Fala português, todo mundo fala português, a prova fala português. Ainda assim, você fica 20 anos. Fazendo o quê 20 anos? Porque não é simplesmente reconhecer as palavras, né? Tem toda uma complexidade envolvida na leitura, de atribuição de sentido, projetar um interlocutor que não está presente, uma comunicação que efetivamente comunica e tem troca, né? Tem muitos aspectos complexos que eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Então a gente está começando a ensaiar, está tendo bons resultados, sim, mas precisa avançar, né? Então, aí quando você fala essa questão da dificuldade de pôr no papel, eu não vejo isso como uma dificuldade dos surdos, né? Então, exatamente, assim, hoje eu olho para o perfil dos alunos da Letras e para mim é universal, assim. Claro, comparativamente, os surdos também têm uma outra língua, eles têm uma outra sintaxe, né? outra forma de raciocinar, sim, mas os ouvintes também não conseguem elaborar o pensamento da forma acadêmica que a gente tradicionalmente faz para construir um texto coeso, coerente, que é o que se espera na academia. Não é porque ele não tem a capacidade de ter pensamento complexo, é porque esse tipo de pensamento se desenvolve fazendo isso, entendeu? É como se você quisesse desenvolver uma habilidade corporal de salto à distância sem saltar à distância. Não dá. Tem que saltar, aí fazer outras habilidades que fortalecem aquilo, entendeu? Correr para ter resistência, fazer musculação para ter musculatura, aí treinar saída, treinar chegada, aí pular, aí uma hora você desenvolve aquela habilidade. A escrita é a mesma coisa, entendeu? Então, se você pegar uma pessoa que tem uma dificuldade de escrever, você põe ela para falar,
pode ser que seja mais acessível. Mas ainda assim, eu acredito que muitos aspectos que a gente espera na produção acadêmica também não vão estar presentes. Simplesmente porque a gente também muitas vezes um foco exagerado na escrita. Se de repente a gente trabalhasse as habilidades textuais na oralidade, será que isso seria uma forma de conseguir cultivar esse conhecimento e depois isso poderia ir para a escrita com menos interferência, né? Assim que eu acho que podem ser pensadas, né, nessa questão de como lidar com a Libras oral, né, o português escrito oral. De modo geral, eu sinto que todas as oralidades, contextos orais de comunicação, são muito pouco ou quase nada trabalhados, né, no ambiente escolar e acadêmico. Então, assim, a gente ainda pensa assim, que para criança, 0 a 6 anos, tudo bem, eu conto histórias, assim, e depois, por exemplo, não tem mais que contar histórias, já ficou adulto, né? Mas os adultos contam histórias cada vez mais elaboradas. Aí você, quando pega povos ágrafos, são mestres em contação de histórias. Aí você não consegue contar uma história, eu vou dizer que você não tem um pensamento complexo deles, entendeu? Para contar histórias. Mas então é isso, eles desenvolveram essa habilidade, porque eles praticaram. Então eu vejo que é mais isso, a gente está forçando as pessoas para esses gêneros acadêmicos, baseados em modelos super especializados de leitura e escrita, e negligenciando a base das pessoas. Realmente eu não tenho uma resposta de como, né? Porque eu também vivo esse mesmo desafio de você. Estou lá no Letras Libras, me descabelando e tentando saber o que eu vou fazer lá. E até agora eu não sei.